eu fui lá no UPA, a doutora falou que eu podia estar com suspeito e ia ficar internada. Só que como estava cheio o UPA, eles Aham. não me internaram, não. Fiquei tomando um montão de soro e ainda não melhorei, não. Meu Mas, Deus, hein? Você tá sei sentindo. lá, o corpo. Eu acho que é dengue sim, sabe por quê? Porque eu tô com o meu corpo doendo o tempo todo e eu não tô conseguindo nem comer. E quando eu tava, que eu me lembro quando eu tinha dengue, era a mesma coisa, era a mesma situação. Você já teve dengue? Já assim, já é a segunda vez. Aqui tem muito mato, professora. Misericórdia. Então, aí é complicado. Toma cuidado com os remédios que você vai tomar, tá? Eu até agora eu só tomei o remédio para vômito que ele passou e tô tomando soro. Não toma ibuprofeno, nem mesolida, não, anti-inflamatório. Se você tiver com dor, toma dipirona ou Tá, paracetamol, tá bom, professor. porque anti-inflamatório pode ajudar a dar hemorragia, sabe? Sim. Em caso de dengue, a gente não pode usar. Uhum. Vou buscar um algodão ali atrás. Eu não tenho que eu aqui. A gente está sempre tomando. Então, assim, vai ser o quadro mesmo, uma boa vontade. E aí eu até botei a câmera do quadro, eles não vão enxergar. É. Mas mesmo assim, vamos falando. Né? Isso. Agora é 8h12, vamos esperar mais 3 minutos, ver se a Vitória aparece. E aí? Tô bem. Só Deus? Só Deus na Santíssima Misericórdia. Ganhou essa conta. São uniformizadas, são duas famílias. Semana passada eu dei errado, né? Era só que eu achei que ele ia dar umas cadeiras. Vai lá, filha, isso daí que eu venho assistir. Ah, que operador aqui, na minha casa, sem que me falar, né? Eu também não vi. Então, vem pra lá me falar, viu, Marina? Ficar me sabotando. Aí, tá vendo aí? Me sabotando. Ai, ai. Bom dia, Edilene. Bom dia, Mariana. Oi. Tá bem? Tô não, tô dodói. Ixi, Maria. Tá dengosa. Pra me falar, mulher. Tá dengosa. É. É triste. É, Os mosquitinhos. Misericórdia. você tem que fazer umas orações, viu, minha filha? Porque, ó, vou te contar, hein? É. Pois é, Tá, também acho. tá feio. E o seu dente, melhorou? Pior que melhorou. A dentista falou que o, a linha saiu, tá cicatrizando. Aí quando, na mesma hora que eu vim do dentista, no outro dia começou esse negócio de dengue. Acabar um começar outro. Mas vamos lá, né? Vida que segue. Fica de olho aí. Se você piorar muito, vai para o pronto-socorro. O que tem de gente com dengue e Covid tem muita. Nessa vitória, muito mesmo. Por enquanto, eu estou imune. Ele, acho que estou tão ruim de saúde que ele acha assim, que nem vale a pena ficar me infeccionar, não. Nesse caso, eu vou até tomar a injeção da dengue. Na veia, Vou. Quando for o dia, né? Do... você fala o quê? Da vacina de Covid? Não, da dengue. Se Ah, eles liberarem para minha idade. ah, tá. Por enquanto é só adolescente.
é 12 a 14 anos. É, 12 parece. Isso é um ano de diferença. É só para adolescente e criança, e não idoso. Não lembro, gente. Não, só para criança, não. Não lembro. Tava só para, quando saiu logo, era só para criança. Adolescente, né, no caso. Foi para adolescente, que até a gente veio falar na aula, né, que por que idoso não entra, né, porque é mais comum em adolescente. Mas tomara que em breve libere, né, e a gente vai falar de vacina hoje, então... Vamos começar? Porque aí, se a Vitória chegar, ela pega aí o conteúdo para os meus. Page, página 51. Hoje nem apresentação eu fiz, porque eu sabia que ia estar tudo ruim mesmo. Eu não vou fazer apresentação, não. A gente vai ler no livro, eu vou rabiscando algumas coisas aqui no quadro. E eu até prefiro, porque eu gosto de rabiscar no quadro. Só que aqui é muito ruim, né? Porque se eu, por exemplo, coloco para cá, aí eu tiro a visão de quem está aqui. Né? Mas aí eu vou mudando um jeito aí. Sistema imunológico. Vocês sabem o que é o sistema imunológico? Já ouviram falar desse nome? Tem alguma ideia, assim, do que pode ser? É o sistema de proteção do nosso organismo? Exatamente, é o sistema de proteção do nosso organismo. Quando a gente entra em contato com algum micro-organismo, né, com algum vírus, bactérias, fungos, protozoários, é a nossa linha de defesa principal. No nosso organismo, a gente não tem só a proteção celular, né? Existem células especializadas para identificar aquele agente agressor e começar a combater. Mas existem outros mecanismos de proteção do nosso corpo, como é o caso, por exemplo, da proteção mecânica que a gente fala. Então, a nossa proteção aos agentes externos, né, aos vírus, aos micro-organismos e até mesmo aos agentes que podem prejudicar o nosso organismo, como é o caso do sol, de cortes, né, começa lá na pele. Então, a pele é a nossa primeira proteção a qualquer coisa que aconteça no meio externo, né? E aí, depois da nossa pele, mais internamente, a gente vai ter as nossas células de defesa. E aí, nós temos um sistema muito complexo voltado para essa defesa do nosso corpo. E eu falo para vocês que quando eu estudei o sistema imunológico, eu demorei muito a pegar, porque é muito complexo. Mas, ao mesmo tempo que é muito complexo, você fica pensando, poxa vida, cara, como que o nosso corpo é inteligente? Porque é tudo tão perfeito, que você fica até meio passo, porque eu sou meio bobada com esse negócio de corpo humano, eu gosto muito, né? E aí, quando eu peguei para estudar, eu falei, gente, que fabuloso. Mas, assim, eu não vou trazer para vocês a fisiologia, porque eu acho que vocês não precisam saber dessa parte mais complexa, sabe? Eu acredito que o direcionamento que a gente tem que dar aqui é a ação dos medicamentos. Porque nos outros sistemas, eu acabei trazendo um pouco do funcionamento, né? Como, por exemplo, o cardíaco, funcionamento do coração, funcionamento do estômago, né? De todos esses fatores. Mas aí o sistema imunológico, por ele ser um pouquinho mais complicado, eu acabei não trazendo. Porque são vários tipos de células, aí cada estímulo é uma célula que combate, aí são vários mediadores químicos, né, que são substâncias químicas que são liberadas para combater esses agentes. Então, eu achei interessante trazer essa parte para vocês. Mas a gente vai, durante aqui a leitura, falar de algumas dessas células e aí eu vou explicando para vocês aos pouquinhos. Então, vamos lá. O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis. Os antígenos, que tentam invadir o nosso corpo. Assim, representa a defesa do corpo humano. Então, tudo aquilo que pode trazer dano ao nosso corpo, nós damos o nome de antígeno. Então, os vírus são os antígenos, as bactérias são antígenos, a radiação, que não é um ser vivo, mas que é uma situação que agride o nosso corpo, é um antígeno. Então, tudo aquilo que está no ambiente externo, que pode causar um mal ao nosso corpo, é chamado de antígeno. E aí, o nosso organismo ele vai ter meios para identificar a presença desse antígeno e começar a agir. Então, vamos lá. O processo de defesa do corpo, através do sistema imunológico, é chamado de resposta imune. Então, o nosso organismo, ele dá uma resposta frente à identificação daquela ameaça do nosso corpo.
E o nome dessa resposta é chamado de resposta imune. E aí nós temos dois tipos de imunidade, que é a imunidade inata ou natural, que é a nossa primeira linha de defesa, que é um tipo de imunidade que já nasce com a pessoa, representadas por barreiras físicas, químicas e biológicas, e temos a imunidade adaptativa, que é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como os anticorpos e vacinas. Então, tem dois tipos de imunidade, a inata e a adquirida. A imunidade inata é aquela que a gente já nasce. Então, a gente já vai nascer com essas células produzidas dentro do nosso organismo para proteger contra as ameaças. E a gente vai adquirindo por meio da formação do feto. Então, tudo que a nossa mãe tem, ela passa para a gente. A mãe que passa por uma infecção durante a gravidez, ela já produz um anticorpo específico para aquela infecção e já envia para o feto por meio do sangue, né? E a gente sabe que o feto, na verdade, o bebê, não fala bebê, porque o feto é muito frio, né? Sei lá. O bebê, ele é ligado pela mãe, né? Com a mãe por meio do cordão umbilical. E é por meio do cordão umbilical que ele recebe o sangue da mãe cheio de nutrientes e oxigênio. Então, por meio do sangue, essa mãe também passa todos os anticorpos que ela tem dentro do organismo dela para o seu bebê, para ele já nascer um pouquinho protegido. A gente sabe que bebê é todo sensível, mas ele já tem uma proteção que é formada desde a gestação. E aí, como que continua essa imunidade inata? A amamentação. Então, não sei se vocês chegaram a ver que foi publicado o leite de mães com Covid e de mães que não tiveram Covid, no pico da pandemia, né? O leite da mãe com Covid estava saindo verde, bem verde. E aí todo mundo ficou tipo assim, cara, o que é isso, né? Na verdade, a cor verde, ela surgiu ali por causa da quantidade enorme de anticorpos que essa mãe estava produzindo. Porque a Covid, ela foi uma doença que surgiu, assim, a cepa do coronavírus humano, ela surgiu do nada, né? Então, o ser humano, ele não tinha imunidade para esse tipo de coronavírus. Então, a gente adquiriu essa imunidade por meio das vacinas ou por meio da infecção, né? Então, quem teve Covid conseguiu anticorpo contra a Covid por meio da doença. Quem não teve e tomou vacina por meio da vacina. E as crianças, filhos das mães com Covid, estavam recebendo os anticorpos por meio do leite materno. Então, assim, o corpo da mãe, ele é muito inteligente. Ele já manda tudo que o bebê precisa. E dentro dessas substâncias que são passadas pelo leite, a gente tem os anticorpos. Então, a mãe, tudo que ela tem, ela passa para o bebê. Então, essa é a imunidade inata, que já nasce com a pessoa. E não é só essa imunidade por meio dos anticorpos, mas também, como eu já tinha falado, a gente já nasce com a pele preparada, né? A nossa pele tem um pH específico já para poder combater possíveis agentes que queiram prejudicar, então a gente já tem um pH específico na pele. Nós temos os pelos, então, assim, o nosso corpo ele já é formado biologicamente para a proteção. Por isso que já está falando aqui, ó. Não, a gente já nasce com esse tipo de imunidade, representada pelas barreiras físicas, que é a nossa pele, barreiras químicas, que é o nosso pH da pele, o nosso pH estomacal, que nos protege também de infecções gastrointestinais, e biológicas, que é justamente a questão dos anticorpos. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo a imunidade adaptativa, né? Que é por meio dos anticorpos e das vacinas. Como é que a gente adquire esses anticorpos? Como eu já falei anteriormente, passando pela doença. Então, toda vez que você passa por uma doença pela primeira vez, o seu corpo ele já consegue identificar aquele fator, aquele agente novo que entra no seu organismo e já se preparar para isso. Porque a gente tem uma coisa chamada memória imunológica. Então, por exemplo, você lá, a primeira vez que você pegou gripe, o seu corpo tomou um susto, porque ele não conhecia aquele vírus. Mas ele é tão inteligente que ele conseguiu identificar os pontos fracos daquele vírus para poder combater. E aí, a partir dessa primeira vez que você teve gripe, ele já vai nas próximas vezes, já ter uma memória daquilo que você passou. É tipo quando a gente aprende uma coisa nova. Então, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa besta, assim. Varrer a casa. Primeira vez que você varreu a casa, foi aquele terror, alguém teve que te ensinar, né? Mesma coisa do nosso corpo. Primeira vez que ele viu um vírus da gripe, ele teve que se virar. Então, ele foi lá e conseguiu imunidade para aquilo. Na segunda vez que você vai varrer uma casa, você já tem a ideia do que você tem que fazer. Você já tem a memória daquele movimento que você aprendeu.
E é a mesma coisa com o nosso corpo. Então, a segunda vez que a gente pegar a gripe, o nosso corpo já vai saber o que fazer, porque ele guardou uma memória imunológica, aquilo que ele precisa fazer. Então, tipo assim, como se fosse um script. Passei pela gripe pela primeira vez. Então, o que eu tenho que fazer? Aí ele pensa assim, o que eu tenho que fazer quando eu identificar esse vírus aqui? Ah, eu tenho que fazer isso e aquilo. Ele anota. Aí, quando ele vê esse vírus de novo, ele já vai, recorre lá à memória que ele teve. Ó, tem que fazer isso e aquilo, que foi a coisa que eu fiz da última vez. Então, a gente tem memória de todas as doenças que a gente passou durante a nossa vida. Né? Todas as infecções que nós temos, o nosso organismo ele guarda lá no espacinho o que tem que fazer nesses casos de emergência. Né? E também por meio das vacinas. Então, a gente pode nunca ter pegado o sarampo, mas a gente foi vacinado contra o sarampo. Então, as vacinas, elas são os meios que a gente tem, que a gente fala de meios não naturais, da gente conseguir imunidade. Né? A gente não passou pela doença, mas a gente consegue ali, por meio daquele líquidozinho, já ter um anticorpo produzido pelo nosso organismo. E aí, como que funcionam essas vacinas, né? As vacinas, elas dão a receita para o nosso corpo. Então, ele nunca passou por sarampo. Mas dentro da vacina do sarampo, a gente vai ter um passo a passo, dando de presente para o nosso organismo um passo a passo, para se eu passar por sarampo, ele já saber o que fazer. E é por isso que as vacinas, elas ajudam tanto a gente a pegar assim, uma parte mais fraca da doença. Né? Igual quem foi vacinado por Covid, toda vez que pegar Covid, o corpo já vai estar preparado. Então, você vai sentir menos coisa, porque o seu corpo já sabe o que fazer. Então, por isso que a vacina é importante. É importante para a gente pegar vamos dizer assim, as partes mais básicas das doenças, né? Tanto é que quem pegou Covid no boom da pandemia, que nunca tinha tomado vacina, ficou ruim, foi para UTI, né? Porque o corpo não sabia como reagir. Eu mesmo, a primeira vez que peguei Covid, eu quase morri. Da segunda vez foi mais tranquilo, porque o meu corpo já conhecia aquela situação e já pôde se preparar para aquilo ali. Então, esses mecanismos, eles são desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A imunidade adaptativa, ela age diante de algum problema específico. Igual eu falei para vocês, a gente pegou dengue, né, um caso específico, uma doença específica. A questão do coronavírus, você pegou o coronavírus, seu corpo vai se preparar, vai ter uma imunidade adaptativa contra aquele vírus específico. Beleza? Beleza. Existem dois tipos de imunidade adquirida, que é essa imunidade adaptativa, né? A imunidade humoral, que depende do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B, e a imunidade celular, que é um mecanismo de defesa mediado por células, através dos linfócitos T. Então, os linfócitos são umas das células, na verdade, acho que são as células principais de combate aos antígenos do nosso organismo. Então, guardem esses nomes. Linfócitos são as células principais que ajudam a combater as infecções. Então, são os primeiros ali a serem ativados em toda a cadeia de imunidade do nosso corpo. Quando surge alguma patologia ou distúrbio no sistema imune, muitas vezes precisamos fazer o uso de algum fármaco. Então, o nosso corpo, ele sabe agir sozinho, mas a gente tem que ajudar ele. Né? Em muitas situações, ele não consegue dar conta sozinho. E é por isso que existem os medicamentos. E aí, a gente tem várias classes de medicamentos. A gente tem os antialérgicos, os anti-infecciosos, os anti-inflamatórios e os antibióticos. E eu coloquei aqui errado. Então, o que são os antialérgicos? Leia para mim, Edilene. Antialérgico são utilizados para combater alergias, por exemplo, Desclorfeniramida. Isso aí. Esse nomezão aí. Então, aí, quem tem alergia sabe o que é antialérgico, né? Só quem tem rinite, eu tenho rinite, minha rinite não é muito forte, não. Quem tem rinite, quem tem alergia alimentar, quem tem sinusite, tudo isso, é acostumado a tomar os antialérgicos, né? E aí, o que é a alergia no nosso organismo? A alergia é uma reação exagerada a alguma substância que já existe no ambiente. Por exemplo, quem tem rinite,
não pode ficar muito exposto a ácaro, né? Que são os bichinhos bem pequenininhos que ficam aí no ambiente. Então, assim, vai falar alguma coisa, Mari? Professora, mas como é impossível? Porque no lugar onde é o ambiente que a gente vive, tanto em Vitória, tanto na Serra, tem muita poeira. Nessa situação fica até difícil. Até pra gente, quando a gente tem rinite, para a gente mexer com aspirador de pó, limpar a casa, a gente sofre pra caramba. Não? Você tem uma dica aí? Pois é, eu não, assim, eu acho que aqui em Vitória, que tem muito poeira da Vale, eu acho que não tem uma pessoa que não seja alérgica, pelo menos em pouquinho, à poeira, né? Porque é um agressor ao nosso corpo, a poeira. Ela vai entrar, vai ter contato com as nossas células aqui da mucosa do nariz, aí vai identificar como alguma coisa, até você que como alguma coisa que não devia estar ali, que não é uma coisa do nosso corpo, né? Só que a diferença das pessoas com alergia, das pessoas sem alergia, é a reação. Então, eu sou alérgica, a Edilene não é alérgica. A gente é exposto à mesma quantidade de poeira. Eu vou estar morrendo no chão em posição fetal, você não vai estar. Porque o meu corpo, ele se tornou muito mais sensível à poeira do que o corpo da Edilene. E aí que se desenvolvem as alergias. Por exemplo, alergia a fruto do mar. Eu não sei exatamente qual é a substância que está presente nos frutos do mar, mas existe uma substância lá que as pessoas alérgicas não conseguem comer por causa da reação do organismo àquela substância. Então, as pessoas que não são alérgicas a frutos do mar, elas conseguem comer aquilo ali, ingerir aquela substância, o corpo não identifica como algo estranho. Já as pessoas como eu também sou alérgica, infelizmente, a frutos do mar, se eu encostar, se eu sentir o cheiro, minha garganta já começa a fechar. Eu também sou alérgica a sururu, esse negócio. Que é uma pena, né? Só peixe que não, mas o resto eu sou alérgica também. Ah, Um camarão. oi, Ana Vitória! Então, assim, a alergia é uma resposta exagerada a um tipo de substância. Então, o corpo da pessoa tem um medo exagerado daquilo ali. Às vezes nem faz mal para ele, mas ele desenvolve um mecanismo de defesa para aquela situação. E ainda a gente não sabe o que gera a alergia, né? Ainda não tem muitas explicações a respeito disso. E uma coisa interessante, olha só, hein? Eu nasci na roça, né? E lá eu vivia comendo poeira de estrada, porque a casa dos meus pais eram, né? Que agora não, que eles mudaram. O quintal era a estrada, e não era asfaltado, era estrada de chão. E eu comia poeira. Nunca fui alérgica. Na minha infância, podia comer poeira, nunca fazia nada. Quando eu fui para a cidade, eu me tornei alérgica à poeira. É diferente, né? Eu acredito Foi que a mesma coisa que eu, professor. É diferente, aqui é muita poluição, lá não é natural. e é poeira de asfalto, né? É diferente. O tanto de produto que tem ali para poder fazer asfalto. E aí eu fico pensando, né, que a gente nasce zerado, na infância a gente fica zerado. Aí ao longo do tempo nós vamos ficando besta, né? Tendo várias alergias. Muita gente que eu conheço desenvolvendo alergia depois de bem. Eu conheci uma mulher que estava na fila da lotérica. Não, lotérica não, lá da casa aqui em Laranjeiras. Ela estava lá na fila e eu também. Daqui a pouco ela começou, a gente começou a conversar, eu não posso comer isso, eu não posso comer. Ela já tinha quase 50 e poucos anos. Eu falei, mas por quê? Minha filha, depois de velha, eu não dou minha alérgica, eu não posso comer nada. Não eu comer nada. Depois eu acho que o nosso corpo vai, sei lá, acho que vai falar assim, nossa, fulano está quase perto da morte. Vou evitar que ele faça coisas ruins para a vida dele. Mas é desse jeito, gente. Não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidade, porque assim, eu trabalho muito com o público infantil, né? Minha área é mais na área da saúde da criança. E tem muito mito, né? Ah, não pode dar camarão à criança quando ela começa a comer e tal. Mas quando a gente é criança, a gente tem uma janela imunológica. Eu não vou saber exatamente de qual mês até qual mês. E durante aquele período, você tem que dar todos os tipos de situações que podem se tornar alérgicas para aquela criança. Então, alimentos que são muito alérgicos, né? Como é o caso de frutos do mar, taca camarão na criança. Porque naquele período, especificamente, o corpo dela está montando os
a imunidade para a vida toda. Proteção, não é? Então, se aproveita aquela janela, se não me engano, são dos 8 aos 12 meses, alguma coisa assim. Aproveita aquela janela ali para dar tudo aquilo que pode dar alergia. Que aí ela cresce já sem alergia, sabe? Eu mesmo fui conhecer fruto do mar depois da férias, porque lá na roça a gente não come camarão barato, né? Então, assim, uma das formas de evitar a formação de uma pessoa alérgica é você caprichar na introdução alimentar da criança. Você oferece tudo que dá logo, e essa criança ela já cresce imunizada contra aquilo ali. Então, as classes de antialérgicos, né? Tem os antihistamínicos, os glicocorticoides e outros, que a gente já estudou, né? Quais são as diferenças dos antihistamínicos e dos glicocorticoides? Ana Vitória, página 51 do livro, tá? Bom dia. Beleza, bom dia. Vai lá, Edilene. Me ajudante. Então, tão difícil, professora. Não sei se não. Vamos lá. Antissépticos, vocês são os tipos de anti-infecciosos. Antiprotozoário, antifúngicos, Sulfonamidas, tuberculostáticos Maria. e rancenostáticos, quimioterápicos para respiratório urinário e antivirais, antibióticos e imunoestimulantes, que são fármacos utilizados no tratamento de doenças infecciosas. Aí temos os exemplos, né? Triclosana, quinina, nistatina, ciprofloxacina, aciclovir, amoxicilina. Algum desses aí vocês conhecem? Nistatina. Aciclovir, já ouviram falar? Ah, Amoxicilina. Não, a amoxicilina sim. Amoxicilina é antibiótico, né? Antibacteriano. Então, anti-infecciosos são aqueles que agem contra infecções, né? Anti-infecciosos. São os anti-infecções. Então, são aqueles utilizados para combater micro-organismos do nosso organismo, certo? E também na prevenção, né? Como é o caso dos imunoestimulantes, que são fármacos que a pessoa toma para estimular a produção de anticorpos. O próximo, antibióticos. Vai lá, Edilene. Antibacterianos, mata bactérias. Exemplo, penicilina, amoxicilina, cefaxilina, ceftraxilina e Amicacina. Antifungos, mata-fungos. Exemplo, estatina, cetaconazol, Anfotericina. micanazol, piconazol. Antiparasitórios, mata-velhos, piolhos, vermes piolhos. Exemplo, cloroquina, mebendazol, ambendazol, metronidazol, ceftriaxona, tinidazol, Permetrina. antivírus, mata-vírus, aciclovir, né? Uhum. Ribavirina. Ribavirina e zitofunitina. Hoje eu estou pegando no seu pé mesmo. De propósito, eu vou ter que começar a ler esse livro. É de propósito, porque você pegou um cupom a mais. Ela começou a me cobrar, né? Não vou ganhar mais. Um cupom a mais. Então, a gente tem os antibióticos, né? Eu acho que eu até tinha falado com vocês que quando a gente foi estudar os antibacterianos, estava lá antibiótico, mas na verdade antibiótico engloba todos esses daí, né? Que é o antibio, a gente coloca antibio vem de vida, anti algum micro-organismo. Então tem os antibacterianos, que são aqueles que matam bactérias. Então a gente tem penicilina, amoxicilina, tudo com cina no final. Tetaciclina, amicacina. Então a penicilina, por exemplo, foi o primeiro antibiótico produzido. Acho que está para formar 100 anos de que a penicilina foi descoberta. Né? E a penicilina, não sei se vocês já sabem, ou eu falei com vocês, ela é um fungo que mata bactérias. Então, eu acho isso muito engraçado. Mas, enfim. Não é? Antifúngicos são aqueles que matam os fungos. Então, como você falou, tem a nistatina, a gente tem pomadas de nistatina, né, para micose, essas coisas.
O cetoconazol, que também serve para micose, ou então para pano branco, né? Porque o agente do pano branco é um fungo, então tem o cetoconazol que a gente pode tomar em cápsula e também em pomada, né? Anfotericina, miconazol, que é também utilizada em pomada. Professora, desculpa te interromper. Eu tenho uma dúvida. Quando os pais falam cobreiro, quer dizer que é o fungus? No sentido? Geralmente o cobreiro ele é uma infecção fúngica. Ah, sim. Entendeu? E, bom, pelo menos lá onde eu moro, eles usam cobreiro para isso. E tem alguns fala cobreiro também, aqueles de... Fica tipo um caminho, como é que é o nome daquilo? Tipo, eu tive cobreiro, era uma bolinha grande que feria assim na pele da gente. Aí a gente tinha que até passar caneta no cobreiro para ver se cicatrizava. Você já teve essa situação? Acho que é bicho geográfico, que forma tipo um desenho de... A rodinha, né? Aí, no caso do Isso. bicho geográfico, já é um parasita, né? Depende de qual infecção que a pessoa tá falando. Aí só vendo mesmo. Aí fala que é um cobreiro. Aí vamos ver o que é um cobreiro. Aí a gente consegue avaliar. Mas ou deve ser de fungo, que a gente fala também de micose, ou então de parasita, que é igual o bicho geográfico é um parasita, né? Que tipo, ele realmente entra na nossa pele e vai fazendo aquele caminho assim. Mas aí tem que ver qual é o tipo de infecção que essa pessoa tá falando. É horrível. E aí, de infecções fúngicas, assim, o que vocês conhecem, que a gente estudou já? Que são doenças causadas por fungos. Vocês colocaram lá na prova. Ó, Mariana. Candidíase é causada por fungos. Acho que vamos voltar lá? Mas Sarna? Vamos ver a página aqui. Ó, pano branco, candidíase, atinha, esporotricose, aspergilose. E 27. Histoplasma. Tudo isso aí. O mais comum é candidíase mesmo, principalmente nas mulheres, né? E o pano branco. Muita gente tem pano branco. Vocês sabem o que causa pano branco? Assim, qual é o fator de risco para desenvolver pano branco? Pano branco? Alguém tem pano branco aqui? Eu só tenho quando eu vou para praia. Meu noivo tem. Por que o pano branco fica mais atiçado na praia, será, hein? Porque lá tem infestação desse fungos dentro da água. é que esse posto montar o som, a água. O fungo do pano branco, ele está na nossa pele. Ele mora no nosso corpo. Só que aí, em situações como, por exemplo, a praia, ou então um estresse muito grande, a nossa imunidade cai e esse fungo começa a se multiplicar mais do que deveria. Porque, assim, na nossa pele, a gente tem vários bichinhos, né? Assim como na nossa vagina, enfim, situações. E aí eles vivem em equilíbrio. Um equilibra a quantidade do outro. Quando a gente tem um ali que ele, porventura, por algum motivo, diminui, ele tira esse desequilíbrio. E aí, se um diminui, o outro cresce. Então, por isso que pessoas aí geralmente desenvolvem pano branco aí na praia, mas tem tudo a ver também com a areia, né? Com o sol, com a água salgada, todas essas questões aí que podem ajudar no pano branco. A humildade também, roupa molhada, né? Roupa molhada, isso aí. Uma coisa assim que predispõe muita pessoa a ter pano branco também é a oleosidade da pele. Pessoas com muito óleo, que produzem muita oleosidade, elas têm mais predisposição a desenvolver pano branco. Tá explicado, por isso que eu tenho pano branco. O fungo do pano branco, ele se alimenta da gordura que a gente produz do sebo. Então, quanto mais você produz sebo, mais fungo vai ter ali na sua pele.
Então, uma das medidas de você diminuir aí o seu pano branco é você comer menos gordura, né? Porque quando a gente come muita gordura, nossa pele fica toda ensopada de óleo. Evitar usar muito creme, né? Que deixa a pele mais oleosa. Lavar com sabonete específico, anti-oleosidade. Isso tudo ajuda a diminuir aí a carga do fumo e diminuir o pano branco. Vamos lá. Aí tem os antiparasitários, que são aqueles que matam vermes. Então, tem a cloroquina para malária, que o micro-organismo que dá malária é um parasita, né? Tem o metronidazol, tinidazol, permetrina, que é para piolho, certo? E tem os antivirais que matam vírus. Então, tem o aciclovir, ribavirina e cidovunidina. Muito difícil. Isso aí. Anti-inflamatórios. Agora não está difícil para você ler. Tá não? Anti-inflamatório, combate processo de inflamação. Os sintomas são dor, rubor, calor e perda de sensibilidade. Esses fármacos são divididos em dois grandes grupos, esteroidais e não esteroidais. Isso aí, a gente estudou também, lembra? Estudou. Os anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, sendo que os não esteroidais são aqueles mais comuns que a gente conhece, o AS, o ibuprofeno, o nimesulida, então o paracetamol também. São aqueles que matam a gente, se a gente tomar muito, lembra? Que a gente falou, nossa, não sabia que era tão perigoso assim. E tem os esteroidais, que são aqueles mais usados para as pessoas que têm doenças crônicas, né? Inclusive doenças do sistema imunológico, que são doenças crônicas que causam uma inflamação generalizada, né? A gente vai ver algumas doenças depois que causam essa inflamação generalizada, e aí os anti-inflamatórios esteroidais são os primeiros a tratamento, né? Diminuir essa inflamação. E a gente tem os agentes imunizantes, são soros, imunoglobulinas e vacinas, que são utilizados para aumentar a imunidade dos seres humanos. Então, o soro, não sei se vocês já foram picados aí por cobra, como é que é, gente? Aquele escorpião. Então, quando você cheira depois da picadura de algum você tem picado por algum veneno, né? Você toma um soro contra aquele aranha, veneno. né? Isso aí. Lá no serviço, ontem foi na quinta-feira, tinha um escorpião lá do amarelo. Deus me perdoe. A minha mãe foi picada, ela disse que é horrível. Eu acho que todo mundo que recebe picada de escorpião fala que é uma dor insuportável. Isso que é. Insuportável. Então, quando a gente é picado por algum animal peçonhento, eles vão dar lá no pronto-socorro o soro pra gente. Que é como se fosse a receita pronta. Né, gente? Qual é a diferença entre soro e vacina? A vacina, ela dá a receita para o nosso corpo fazer o bolo. O soro, não, já dá o bolo pronto. Então, essa é a diferença do soro e da vacina. Então, picada de animais peçonhentos, a gente recebe o soro. As vacinas, como eu disse para vocês, né, que são as receitas do bolo, que os cientistas aí descobrem e dão a receita para o nosso corpo, né, produzir esses anticorpos. E as imunoglobulinas, que são como se fossem células que você injeta no indivíduo, sabe? Tipo soro na veia. E aí, dentro desse soro, existem várias células importantes para o sistema imunológico, né? Então, pessoas com doenças crônicas, doenças autoimunes, né, como a gente vai ver aqui, crônicas, elas geralmente, em alguns casos, podem receber esse soro fortificado com imunoglobulina. Então, uma das substâncias, das células que a gente tem, né, dos mediadores que a gente tem nas imunoglobulinas, é o IgG, que é uma substância muito importante para a nossa imunidade. Então, você injeta ali para aquela pessoa uma quantidade de IgG grande no soro, né, e ela já fica ali protegida e o corpo dela já reage melhor ao tratamento da doença que ela tem. Preparações para peles e mucosas. Então, como a gente já falou, a gente tem pomadas, né? A gente tem sabonete, shampoo. Eu mesma uso shampoo com cetoconazol, porque eu tenho muita caspa. Então, a gente tem várias preparações para pele e mucosas. Então, também tem aquelas com efeito anti-infeccioso, anti-inflamatório local, antipruríticos. Então, prurido é coceira. Antipruríticos são medicamentos para acalmar a coceira na pele. Os anestésicos locais,
os adstringentes, os detergentes, que são o sabão, né, que vão ajudar. Professora, Fala. antiprolíficos é para ajudar. Isso, para diminuir a coceira, sabe? Prurido, a gente dá o nome de prurido a coceira. O termo científico, assim, para coceira é prurido. E aí são aqueles que ajudam a diminuir essa coceira. Aí tem... Pode falar, Mari, você fala mais alguma coisa? Não, Então, tá bom. tô anotando. Então, tem os adstringentes e os detergentes, que são aqueles que a gente usa para lavar nossa mão, né? Igual na época da Covid, lave a sua mão. Então, o meu caso, ou então passe álcool, que são substâncias que vão matar os micro-organismos que estão aqui na nossa mão. Emolientes, demulcentes e protetores, queratolíticos e queratoplásticos e outros. Então, exemplo, clotrimazol, capsaicina, ureia, ácido azelático e hidroquinona. Temos também medicamentos oftálmicos, otológicos e nasofaríngicos. O que é isso? Oftálmicos são de olho, otológicos são de ouvido e nasofaríngeos são de nariz. Então, são utilizados topicamente tanto em infecções quanto em quadros clínicos que afetam o olho, ouvido, nariz e garganta. Exemplos: pilocarpina, antirreumáticos, são os anti-inflamatórios não esteroidais, corticoides e antigotosos, que são aí utilizados no tratamento de doenças das articulações. Exemplo: piroxiam, prednisona, alupurinol. Então, os colírios, né? Que a gente tem, esse pomada também que a gente passa no olho, aqueles negocinhos de nariz, para quem tem muita alergia, né? Porque a alergia, ela gera uma inflamação local no nariz, né? Então, você coloca aquele remedinho, ele vai ajudar a desinflamar o nariz e a pessoa respirar melhor. Então, tem vários aí. Imunossupressores, que a Edilene vai ler para nós. Imunossupressores. Utilizado para diminuir a reação imunológica, responsável pelas manifestações clínicas que ocorrem após transplantes de órgão ou da medula óssea. Exemplo, ciclosporina. Exatamente. Exatamente. Vocês têm ideia, assim, do porquê que usa esses remédios para diminuir a imunidade quando a pessoa faz um transplante de órgão? Por que usa? Imunossupressores são remédios que vão diminuir a imunidade da pessoa. Em transplante de órgão, você tem uma ideia do porquê que eles usam imunossupressores? Eu não tenho, não. Nem sabia que tinha que baixar. Mariana, Ana Vitória. Eu não. Para mim é novo também. Então, o que é o transplante? Você pega um órgão de outra pessoa e coloca dentro de você. O seu corpo, ele consegue identificar só os tecidos próprios do seu corpo. Porque é assim, todo o tecido do nosso corpo, ele tem células, como se fossem sinalizadores ali na membrana, né, na parte externa, que falam com o nosso corpo assim. As células de defesa, elas vão olhar para aquele sinalizador e falar assim, não, isso aqui eu não posso combater, porque isso aqui é célula do próprio corpo meu. É aquilo que eu tenho aqui com o meu DNA. Quando a gente recebe uma coisa de fora, que foi um órgão que foi produzido em outra pessoa, ele vai entender como um ataque, porque ele não conhece aquela célula. É uma célula com DNA diferente, porque não é o DNA meu, que tem esse sinalizador aí na parte da membrana das células diferente, que eu não sei o que é. Então, ele combate aquele órgão. Então, por isso que pessoas que passam por transplante, primeiro elas têm que diminuir a resposta imune, para o corpo não rejeitar aquele órgão. Não sei se vocês já ouviram falar de rejeição, né? A pessoa fez transplante e rejeitou. Então, essa rejeição é justamente isso, é o corpo entendendo que aquele órgão faz mal para ele, porque é uma coisa que ele nunca viu, uma célula que ele não conhece. Então, por isso que, quando você vai fazer um transplante, você toma essas medicações para diminuir a imunidade daquela pessoa. Por isso que pessoas transplantadas têm que ter muito acompanhamento médico, né? Porque elas estão com a imunidade lá no chão.
Então, qualquer infecçãozinha que acontecer ali no ambiente, principalmente no ambiente hospitalar, que é cheio de bactérias, né? Essa pessoa pode ficar chata. Por isso que o transplante é a última linha de tratamento para determinadas doenças. E a mesma coisa de medula óssea. Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa com leucemia. Ela já não consegue combater com quimioterapia, com radioterapia, ela precisa de transplante. A medula que ela vai receber é de uma pessoa que, às vezes, que ela nem conhece. Então, também é uma substância estranha no nosso corpo. Então, tem que tomar esses imunossupressores antes de receber a doação de medula. Diversos e outros. Auxiliares de diagnósticos, antídotos, agentes quelantes. A questão de retenção urinária eu não entendi muito bem, não. Nem essa. Não sei o que eles quiseram dizer aqui. Disfunção erétil, dissuadores de álcool, abandono do tabagismo. Não entendi muito bem isso aqui, não. Eles ignoram essa informação. Indução do parto, odontológico, geriátricos e tônicos, DIUs, espermicidas e testes de gravidez. Você quer pra quê mesmo? Não entendi muito bem, não. Porque não tem nada a ver com o sistema imunológico. Enfim, deixa aí. Não tá tudo errado. Aí agora a gente vai falar de doenças autoimunes. Vocês têm alguma dúvida dessa parte primeira aí? Transparente, igual água? Não, você explicou direitinho, professor. Tá assim. Por aí. De vez em quando ela passa transparente. De vez em quando ela não fica transparente, né? É. Você tem que me falar quando ela não está transparente. A gente tem que cuidar dessa infestação nessa água pura. Tem. Vai aí, forma aí na sua cabeça o que você não entendeu, você me fala. Não, eu entendi, depois eu esqueço. Não vai esquecer nada, eu, hein? Doenças autoimunes. Alguém quer ler? Porque a minha voz está doendo já, né? Eu leio. Leia aí, então. Eu tanto falar uma vez, tá puxando lá embaixo. Eu tava querendo ler, mas eu fico sem graça. Pode ler, tá bom. Doenças autoimunes. As doenças autoimunes são um grupo de doenças distinta que tem como origem o fato do sistema imunológico passar a produzir anticorpos como componentes contra os componentes, quer dizer, do nosso próprio organismo. Por isso, por motivos, quer dizer, variados, quer dizer, e nem sempre esclarecidos, o nosso corpo começa a confundir as suas próprias proteínas com agentes invasores, passando a atacá-las. Doideira. Doideira mesmo. Pode continuar lendo, professora? Pode continuar. Sendo assim, uma doença autoimune é uma doença causada pelo nosso sistema imunológico que passa a funcionar de uma forma inapropriada. A gravidade de uma doença autoimune depende dos órgãos afetados. Por isso, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto é uma doença praticamente restrita à glândula tireoide, que um órgão importante, mas não é vital. Os pacientes com essa doença autoimune conseguem levar uma vida normal apenas tomando um comprimido por dia de hormônios tireoidiano. Isso. Então, vamos lá. A doença autoimune, ela acontece quando o nosso corpo... Lembra que eu falei com vocês da questão do transplante, que as nossas células, elas têm proteínas próprias? E aí o nosso corpo, ele não identifica aquilo, ele identifica aquilo como sendo dele, não um agente estranho.
Porque se for considerar assim, a célula de defesa mataria todas as células vistas pela frente, né? Mas o nosso organismo ele tem proteínas próprias que ele consegue reconhecer e essa pessoa não matar as próprias células. No caso da doença autoimune, as pessoas não se sabe ainda por que o organismo começa a matar as próprias células. Então, por exemplo, na doença de Hashimoto, que é essa daí que é a comédia tireoide, não sei se vocês sabem, mas a tireoide ela fica aqui na região da garganta. Ela é uma glândula que produz vários hormônios, né? Que são importantes para o nosso corpo também. E aí a doença de Hashimoto é quando os anticorpos eles começam a matar as células da própria tireoide. Não se sabe por quê, não se sabe se é genético, não se sabe se... Enfim, não se sabe por quê. Eu acredito que seja muito genético, né? Que dá uma doideira nas nossas células lá e elas começam a ficar doidonas. Então, é o seu corpo atacando o seu próprio corpo. E quando acontece isso? O que acontece quando acontece isso, na verdade? Quando começa a matar? Aí vão gerar os sintomas. Aí é por isso que fala aqui, ó, que a gravidade depende dos órgãos afetados. Igual da tireoide, que é a doença de Hashimoto, atinge só a tireoide. Então, a pessoa vai sentir menos sintomas. O lúpus, que é também uma doença autoimune, na sua fase sistêmica, ele atinge todo o corpo. Então, essa pessoa vai sentir muito mais sintomas. Então, quantos mais órgãos forem afetados, mais sofrimento essa pessoa vai ter. E aí, qual é o tratamento? Você tomar um medicamento para meio que diminuir a sua imunidade, né? Igual a questão do transplante. Para meio que você diminuir a resposta do seu corpo àquela célula, né? Então, igual está falando aqui, que na doença de Hashimoto, as pessoas levam uma vida normal apenas tomando um comprimido por dia de hormônio tireoidiano. Então, a partir do momento, geralmente não é só com o hormônio que ela toma, né? Ela toma também um anti-inflamatório e um imunossupressor, para diminuir aquela imunidade dele. E aí nós podemos dividir as doenças autoimunes em sistêmicas, que não afetam um órgão específico, mas atacam vários, né? Como é o caso do lúpus. Então, ataca não somente o olho, não somente as articulações, ataca o organismo inteiro. A gente tem dois tipos de lúpus, e um do lúpus é o lúpus sistêmico, né? Então, a pessoa ela vai sentir dor em cada milímetro do corpo dela, porque o corpo dela vai estar totalmente inflamado. A minha prima, eu não sei se eu contei para vocês, mas eu vou contar. Ela começou a desenvolver muitas alergias quando ela foi, assim, velha, depois dos 30 anos. Velha, né? Depois dos 30 anos, ela começou a desenvolver muita alergia alimentar. Então, uma coisa que ela comeu a vida inteira, ela não podia comer mais. Milho, glúten e tudo. Nossa. Até, assim, ervilha, palmito, essas coisas normal, assim, né? Chegou um ponto que ela não sabia o que comer mais. Ela, não, isso não é normal. E ela procurou vários médicos e nenhum deles se atentou a isso. Quando ela foi ver, tipo, tem uns 6 meses, ela descobriu que ela tem lúpus. E as alergias já eram um sintoma do lúpus, né? O corpo, ele começou a atacar, a ficar sensível às coisas de fora primeiro. Então, começou a ficar sensível por coisas comuns do ambiente, né? Da comida, da alimentação. E depois que passou dessa fase, ele começou a ficar sensível às coisas internas, que são as próprias células dela. Então, hoje em dia, tem dia que ela não consegue sair da cama, porque ela sente muita dor nas articulações, ela fica inchada 24 horas por dia, inchada. Começou a atacar o intestino, então o intestino dela está inflamado, ela passa por muita diarreia. E assim, atacou o intestino, está atacando o fígado dela também. Então, assim, ataca o corpo inteiro, todos os órgãos, né? E aí, assim, agora que ela descobriu, ela está fazendo o tratamento correto para não evoluir, porque não tem cura. É tipo diabetes e hipertensão, não tem cura. Mas você toma medicamento para controlar e para ter qualidade de vida, né? Porque a pessoa dessa não tem qualidade de vida, não pode nem levantar, né? Então, você vai tomar o medicamento para controlar, para não piorar a situação, e também para controlar ali os sintomas. Então, tem dia que ela está bem, tem dia que ela está muito mal, tem dia que ela está mais ou menos. Então, assim, o lúpus sistêmico é uma doença cruel, né? Assim como todas as doenças sistêmicas que afetam mais de um órgão. Certo? E pode levar à falência de órgãos, né? E pode levar à morte. Nem cada diabetes, né? Exatamente. Leva à falência de órgãos. A diabetes, inicialmente, ela é uma doença que ela se torna sistêmica, né? Que afeta o olho, afeta o rim. Então, assim, a pressão alta também.
É uma doença que, de início, ela não é sistêmica, mas com a evolução, a falta de tratamento da pessoa vai atingindo vários órgãos. Síndromes locais atacam um tecido em particular, podem ser de caráter dermatológico, hematológico ou endócrino. Então, é o caso da tireoidite de Hashimoto, ataca só um órgão. Então, é uma síndrome local, ela é localizada em um órgão só. Assim como dermatite atópica, que afeta a pele, né? Enfim, são essas que agem em um órgão único. E aí, as causas dessas doenças ainda não se sabe, né? O porquê que o organismo começa a se matar sozinho. Então, assim, as doenças autoimunes acontecem quando esses anticorpos passam a atacar as células do próprio organismo, órgãos ou tecidos. Em pessoas que já trazem alguma predisposição genética para desenvolver uma doença autoimune, é possível que alguns fatores sejam desencadeantes para uma resposta autoimune, como bactérias, vírus, toxinas, hormônios, medicamentos específicos e estresse. Então, como eu disse para vocês, muito com certeza essas pessoas elas têm uma predisposição genética para desenvolver aquilo, né? Porque tudo que envolve célula tem algum cunho genético, porque a partir do material genético a gente produz as nossas células. E aí, é meio que a doença fica adormecida ali, e aí, por algum estresse do nosso organismo, e quando eu falo estresse, não só de ficar com raiva, né? Mas qualquer coisinha diferente que acontece, que tira a paz do nosso organismo, já é um motivo para desencadear. É a mesma coisa que a pessoa que tem crise de ansiedade, né? Pode ser uma situação bestinha, já desencadeia, a gente fala que é o gatilho para desencadear a crise de ansiedade. E aqui é a mesma coisa, essas pessoas que já têm no seu material genético uma maior chance de desenvolver, por qualquer coisinha, o corpo ele começa a birutar. E aí, quais são os sintomas da doença autoimune? São diferentes, né? Porque atacam órgãos diferentes, de doença para doença. E por serem doenças que atacam vários órgãos, eles variam muito, que pode dificultar o diagnóstico. A minha prima viveu aí com essas alergias muito mais de 5 anos sem saber o que era. Se descobrisse antes, né, o tratamento seria mais... Porque são sintomas comuns de todas as doenças. Como, por exemplo, dor no corpo. Você pode ter dor no corpo por causa de uma virose, por causa de uma infecção bacteriana, por causa de uma artrite, por causa de uma artrose, por causa de uma dengue. Então, assim, é um sintoma, dor nas articulações, é um sintoma muito generalizado. Você pode ter várias doenças. E no caso dela, que ainda estava evoluindo, ela sentia de vez em quando. Então, ela foi no reumatologista para ver se era artrite, foi em fulano, foi em ciclano, não descobriu nada. Então, assim, são sintomas, às vezes, comuns, né? E aí, com o passar do tempo, você vai evoluindo, que você vai conseguindo diagnosticar com uma maior precisão. Então, por ser, enfim, aí a mesma doença pode ter sintomas diferentes em diversas pessoas e idades variáveis, né? Então, uma pessoa idosa com lúpus pode ter sintomas diferentes de uma pessoa jovem com lúpus. Também vai por causa do desgaste do organismo, né? E vários fatores aí que vão surgindo ao longo da idade. E também da genética, né? Então, tem pessoas que são mais sensíveis a tal situação, outras menos sensíveis. Então, varia muito de pessoa para pessoa, e cada pessoa tem um organismo diferente. Dessa forma, as doenças podem ter gravidade leve ou grave, né? Assim, para uma vida longeva, é fundamental realizar o diagnóstico quanto antes, para que o tratamento não demore para ser iniciado. Então, quanto antes a pessoa começar o tratamento, maior vai ser a qualidade de vida. Porque quanto mais o tempo passa, mais desgastado o organismo daquela pessoa vai se tornando, e aí é mais difícil de reverter aqueles danos que são causados, né? Principais doenças autoimunes. O lúpus, que eu falei com vocês, que é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos. Então, por isso que no lúpus as pessoas elas usam corticoides, né, que são anti-inflamatórios. Então, elas vivem muito inchadas por causa justamente do corticoide, que é o medicamento, né? E aí uma inflamação generalizada. Então, ela toma um anti-inflamatório para ter qualidade de vida. Artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações, incluindo as mãos e os pés. Então, só para você ver, no lúpus a gente tem uma artrite.
Então, tá vendo como uma doença é muito parecida com a outra? Doença de Crohn, vocês já viram uma pessoa com doença de Crohn? Vocês já viram uma pessoa com a bolsa de cocô na barriga? Sim. A doença de Crohn, ela é uma doença em que quase 100% dos casos a pessoa tem que usar a bolsa de cocô. E é uma doença que se trata, né, de uma infecção viral bacteriana que leva o sistema imunológico a atacar o trato digestivo, provocando mau funcionamento e desencadeando uma inflamação crônica dos intestinos. Então, a pessoa com doença de Crohn, ela tem uma inflamação crônica dos intestinos. E aí, a inflamação, o processo de inflamação, ele vai gerar várias mudanças ali na célula daquele local. Então, o órgão, ele não funciona direito, né? Porque tem uma ação exagerada inflamatória ali. Então, o órgão, ele não funciona. E é por isso que muitas pessoas com a doença de Crohn têm que usar a colostomia, que é você abrir um buraco na barriga, né? Um buraco que vai direto no intestino. E aí a pessoa ela não faz cocô pelo ânus, ela faz cocô dentro da bolsa. Eu não sei exatamente por que isso ajuda, né? Não entendo por quê, mas tem relatos de que melhora muito a qualidade de vida. Embora tenha que andar com a bolsinha de cocô, ainda assim, pessoas com essa bolsinha de cocô vivem melhor do que aquelas pessoas que não usam bolsinha de cocô. Né? Eu acho que diminui a inflamação, deve ter alguma ação. Né? Tem uma blogueirinha famosa que ela tem doença de Crohn. Você olha para ela, a cara dela é deste tamanho. E, como eu falei com vocês, a pessoa vive muito inchada, né? O processo inflamatório gera inchaço. E ela toma muito glicocorticoide, que é um anti-inflamatório esteroidal, que tem como efeito colateral aí o inchaço. Então, ela não cresce. Você olha para ela, tem 20 e poucos anos, a parece que tem 10. Então, assim, o organismo dela não conseguiu evoluir do jeito que deveria evoluir por causa da doença. Que ela é local, mas ela pode se tornar sistêmica ao longo do tempo. Pode atingir outros órgãos também, né? Mas, inicialmente, a inflamação do intestino. Colite também. Você já viu falar de colite? Colite. A pessoa caga sangue. É inflamação do intestino também. Vitiligo. Quem aí não conhece o Michael Jackson, né? O Michael Jackson, ele ficou branco, ele fez plástico para ficar branco porque ele estava todo manchado por causa do vitiligo, né? Então, o vitiligo é aquelas pessoas que vão perdendo a cor da pele, né? E aí, nesse caso, é um anticorpo, a pessoa produz uma célula que mata as células da pele, que geram a cor, né? São os melanócitos. Os melanócitos que são responsáveis por criar a cor da nossa pele, né? Pessoas negras têm mais melanócito do que pessoas brancas. Por isso que a cor é mais escura, né? E, nesse caso, o organismo ele cria uma célula para matar esses melanócitos. Por isso que a pessoa vai perdendo a cor da pele. E vai matando essas células que produzem ali o pigmento da pele. Psoríase, que é uma doença crônica sem cura, que surge devido à acelerada reprodução das células da pele. Então, tem uma proliferação exacerbada, né, das células da pele, causando espessamento, então a pele fica mais grossa, inflamação da pele, descamação também. Diabetes tipo 1, que é onde o organismo ele mata a insulina, que é produzida pelo... Mata as células do pâncreas que produzem a insulina, né? Então, a gente tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela é aquela que surge em pessoas mais jovens, né? Porque ela tem esse caráter autoimune. As células do pâncreas que produzem a insulina são mortas pelo nosso próprio organismo. Então, a pessoa produz menos insulina e, consequentemente, ela tem maior glicose no sangue. Que é a insulina que é responsável por carregar a glicose para dentro das células. Gente, tem um mosquito mordendo meu pé aqui. Ótimo. Então, a diabetes é a doença onde o corpo ele mata as células do pâncreas que produzem insulina. Esclerose múltipla. E aí, vocês já ouviram falar? Mas socialmente, né? Deve ser, né?
doença em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora dos nervos. Então, os nervos, eles têm uma cobertura, né, uma proteção, uma camada de proteção. No caso da esclerose, o corpo, ele destrói essa camada protetora. E aí, os casos de esclerose, eles são famosos porque é degenerativo, né? A pessoa ela vai perdendo os movimentos ao longo do tempo. Exatamente, porque as células nervosas vão morrendo, né? E são elas que são responsáveis pelo movimento, pela sensibilidade. Então, infelizmente, pessoas com esclerose múltipla, elas têm que ter consciência de que elas vão morrer. Um dia elas vão parar, o corpo do organismo vai parar de funcionar, né? Porque tem falência múltipla de órgãos. Doença celíaca. Reação imunológica à ingestão de glúten, uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. Pessoas celíacas não podem comer quase nada de massa, né? Porque elas têm é tipo uma intolerância ao glúten, que é esse que está produzido aí no trigo. A tiroidite de Hashimoto, que ataca a tireoide, né? E a síndrome de Sjögren, que é o distúrbio do sistema imunológico caracterizados por olhos secos e boca seca. Minha garganta está doendo. Quem quer ler sobre a hipersensibilidade para nós? Mas vamos dar uma pausinha que eu vou lá beber uma água. Se quiser, eu leio, professor. Vou lá beber uma água. Quando eu chegar, você lê. A garganta está muito... Está lendo muito, falando bem. Eu não tenho hoje as imagens, os vídeos. Vocês falaram mal de mim para ficar me falando. Minha irmã, ela é professora, né? E aí ela desenvolveu calo nas cordas vocais. Tanto falar. Tanto falar. É por isso que os cantores, né, faz muito tratamento de garganta por causa disso. Isso aí. Tá aí, Mari? E a maioria deles também dá muito câncer na garganta, né? Eu acho que é porque usa demais, né? Gosta muito tratamento também, medicação, né? Fica muito irritado, né? Ao longo do tempo vai irritando. Quanto mais irrita, mais chance tem de desenvolver câncer. Uhum. Tá aí, Mari? Tô assim, Auxiliar. tô vendo aqui, lendo sobre a hipersensibilidade Isso aí. e relação de Pode ler? Pode.
Pode ler. Reações de imperceptibilidade é aquela que ocorre de forma exagerada ou de forma inapropriada. São reações oriundas de uma resposta normal, mas que em algum momento se processam de uma forma indevida e algumas vezes promovem um processo inflamatório ou causam lesões tecidual. Estas reações não aparecem no primeiro contato do indivíduo com um antígeno, mas sempre em um contato posterior. Pode continuar? Vamos só dar uma pausinha. Tá. Que é o oriundas. Cadê onde fica? Segunda linha. São reações que ela é tipo assim, oriunda que vem. São reações que surgem de uma resposta normal, né? Tipo, que surge de uma resposta normal, mas que em algum momento se processam de forma indevida. Então, a hipersensibilidade é aquilo que a gente falou, uma pessoa alérgica, ela tem hipersensibilidade a determinado tipo de coisa. É sensível em excesso, é uma hipersensibilidade àquela substância. E aqui tem que estar falando que ela vem de uma resposta normal, né? Porque o nosso organismo, é função dele mesmo reconhecer os agressores, né? Só que ele fica muito doidão, ele quer matar todo mundo. E aí causa um processo inflamatório e lesão tecidual. Então, o processo alérgico, ele causa uma inflamação do tecido. Igual eu falei, pessoas que têm rinite alérgica, né, seja ela crônica ou não, vivem com a mucosa do nariz inflamada. No próprio exame físico que a gente faz, né, o enfermeiro faz, a gente olha a característica da mucosa da pessoa. Que a mucosa geralmente é vermelhinha, né? Igual se a gente olhar assim dentro do olho, normal é vermelhinha, a boca normal é vermelhinha. Pessoas com rinite crônica chega a ser cinza a mucosa do nariz, porque é um processo inflamatório que vem direto. Então, vai perdendo ali as propriedades daquele tecido, né? E elas não aparecem no primeiro contato. Igual eu, por exemplo, a primeira vez que eu comi camarão foi maravilhoso, não senti nada. Aí, na segunda vez, já começou a dar uma coisinha ali na garganta. Aí, na terceira vez, eu não quis nem tentar mais, aí que eu morria, né? Então, assim, na primeira vez, geralmente não gera alergia. Só que depois, com o tempo, o corpo ele vai aumentando aí. Depender daquilo ali, Isso né? aí. Quer ler o próximo, Mário? Sim, a hipersensibilidade se refere a processos patológicos que são oriundos de interações imunologicamente específicas entre antígenos e exógenos ou endógenos e anticorpos humorais ou linfóticos. Linfócitos, quer dizer, linfócitos. Sensibilizados. Estas definições incluem alguns distúrbios nos quais os anticorpos não apresentam qualquer significado fisiopatológico conhecido. Por exemplo, o anticorpo para o tecido cardíaco, que surgem após cirurgias cardíacas ou infarto do miocárdio, embora sua presença possa ter um certo valor diagnóstico. A imunidade
expectativa, apresenta-se como uma importante função de defesa contra infecções microbianas, mas... Mari, vamos parar Oi. um pouquinho, só para eu poder explicar vocês antes. Ah, tá. Desculpa. Tá bom. Não, não precisa se desculpar não, tá? Ó, aqui a gente tem, por exemplo, o sangue, né? Aqui tem... Ah, vocês não estão vendo. Mas aqui é como se fosse um vaso Dá sanguíneo. para ver. Vamos colocar uma veia. As células do nosso corpo que são responsáveis pela imunidade, elas ficam no sangue, certo? Ficam ali disponíveis. Aí aqui, a gente tem, vamos colocar o vírus da Covid. É esse cara mal aqui. Bem mal, bem na cara. Tá vendo? Querida, aqui é talento. Vocês não estão vendo minha obra de arte, mas sinto muito. Dá para ver, professora. Aí, beleza. O vírus da Covid tá lá, beleza. Você respirou lá, teve contato com a pessoa com Covid. Aí ele entrou dentro do seu corpo. Aí ele chegou lá no seu corpo. Aí tem as células que ficam no sangue, né? Aí vamos fazer uma célula. Peraí. Aí tem uma célula bonitinha aqui, que é a célula de proteção. Ela vai chegar pro cara da Covid e falar assim, olha só, você não pode passar daqui, né? Você é uma pessoa que você é estranha, entendeu? Sai de capuz, não estou gostando disso, vamos embora. Então, é aí que começa todo o Paranauê. Essa daqui que é o policial, né? Um policial com laço. Ela vai identificar aquele micro-organismo que é um agressor e vai falar com as amigas dela. Então, que ela reconheceu, mandou embora, ele não foi. Ele é mais educado, não foi. Ele quer comer sua célula, né? Ele quer se alimentar do seu corpo. Aí chama o reforço. Oi? Aí ela vai lá e chama o reforço. Aí, chama o reforço. O bicho começa a pegar, né? Porque aí vem várias delas aqui para dar uma coça nele e matar ele. É assim que acontece o sistema imunológico, né? A gente tem aquele sentinela, que é aquele guardinha que fica ali na porta, olhando quem entra e quem sai. Ele vê uma pessoa estranha e ele tenta conversar, resolvendo o diálogo, mas aí essa pessoa não escuta, é ignorante. Aí ele vai lá dentro e chama os outros para poder dar uma coça nele. É assim que acontece. No caso da hipersensibilidade, aqui desse lado de cá, a gente não tem nenhum vírus, nem uma bactéria. A gente tem uma outra célula do nosso corpo. Então, essa aqui, a guardinha é a Joana. A Joana está aqui, né, lá na sentinela. Aí chega a Edilene aqui, passeando ali dentro. A Edilene faz parte da equipe da Joana, só que a Joana ainda não conhece a Edilene, é uma pessoa nova, certo? Não conhece a Edilene, né? Então, a pessoa que tem a doença imune, ela tem várias Joanas que começam a achar estranha a presença das Edilenes, que são amigas, né? São do bem, não faz mal nenhum, só que a Joana é muito desconfiada. Então, ela vai lá e bloqueia a Edilene. A Edilene, pô, velho, sou amiga. Você não vai me deixar entrar? Nossa, não vai entrar, não vai entrar. E chama os coleguinhas para dar uma coça na Edilene. Mesmo a Edilene sendo boa. Olha só como é que a Edilene é boa. Vocês veem a Edilene? Ainda tô meio... Ela não apresenta mal para a sociedade. Mas a Joana, que é toda doidona, né? Protetora, eu vou lá, não, vou dar uma coça na Edilene. E aí começa a matar as células do próprio corpo, né? No caso das reações alérgicas, é a mesma coisa. Por exemplo, eu vivo em contato com a poeira 24 horas por dia, porque eu moro perto aqui, né, da poeira e tal. Então, o nosso organismo, ele já está acostumado com a poeira. Só que aí chega umas Joana da vida que começa a implicar com a poeira, mais do que deveria. Por isso que as pessoas alérgicas só têm hipersensibilidade. A Joana é muito sensível, ela não consegue lidar com qualquer pessoa, né? Então, ela se torna muito sensível à poeira. E aí a pessoa começa a fazer toda uma reação exagerada para um problema desse tamanho. Uma Edilene, ela chama 100 Joana. Pô, aí 1 contra 100, cara, é muita coisa, né? Então, começa... As células, elas
fazem uma vigia muito vigiada, entendeu? Elas começam a exagerar no processo. E aí que as pessoas, elas ficam sensíveis a determinadas substâncias, enfim, as próprias células, né? No caso das doenças autoimunes, onde ela mata a célula do próprio corpo. Então, essa é a questão aqui das doenças imunes, né? Das alergias e das doenças imunes. É que a Joana, ela é muito doida mesmo, ela implica com todo mundo. É protetora demais. Ela é muito protetora. Não é para ser assim. Você vê que tem pais muito protetores que acabam sufocando a criança. Mesma coisa na nossa célula. Colocando do jeito errado, né? Quando quer proteger demais, vai acabar estragando. Certo? Então, acontece isso daí de uma forma mais geralzona. Deu para entender como que funciona o sistema imunológico, assim? Como que é a hipersensibilidade? As alergias, as doenças autoimunes, né? É quando a Joana que começa a bater na Edilene, que é a própria amiga dela. E no caso da hipersensibilidade, é quando precisa de 100 Joanas para uma Edilene. É uma coisa, assim, muito exagerada, e aí acaba, né, gerando todo um alvoroço ali na entrada da festa. Certo? Sim. E aqui vai falar de que essa definição exclui os anticorpos cardíacos. Então, quando a gente tem quando a gente não, que eu não vou ter, graças a Deus, nem você. Né? Quando as pessoas têm infarto, né? Vocês lembram o que é infarto? O que é infarto? É do coração. Oi? É do coração, a dor do coração. E aí, como é que surge? Por que que dói? O entupimento, né? Isso aí. Então, aqui a gente tem um coração, a gente tem as veias. O infarto é quando você entope essas veias, e aí o sangue não chega no coração e o coração vai morrendo. Então, beleza, eu tive um infarto aqui do lado esquerdo. Aí, essa parte aqui toda é uma parte que está com lesão, né? As células desse espaço aqui morreram, necrosaram, está escuro, está preto. E é realmente isso que acontece, tá? Quando a gente vê as peças anatômicas lá, a pessoa infartada, metade do coração dela fica preto, porque é necrose, né? Fica sem oxigênio e morre a célula. No coração, a gente tem um anticorpo específico. É uma proteína que ela surge quando a pessoa tem infarto. Então, para a gente descobrir se a pessoa teve infarto ou não, a gente dosa essa quantidade de proteína na corrente sanguínea dela. Nesse caso, não é uma hipersensibilidade, é um mecanismo de proteção. Então, só nos casos do infarto, aqui, é que a liberação desse anticorpo, né, que é uma proteína, vai ser bom para o nosso corpo, né? Porque aí eu consigo identificar se a pessoa teve infarto ou não, e ela vai ajudar ali na recuperação daquela lesão. Certo? Certo. Beber mais água, que eu tô... Gente, bebam água porque vai ter, a máxima é 34 graus. Misericórdia. Menina de Jesus, hein? Tá quente. E agora, para saber, existem alguns tipos de reações, né? Reações imunológicas. Então, isso daí, gente, eles especificaram demais. Acaba que ficou confuso até para mim, porque tem muita célula, tem nome de célula muito específica que eu acho que vocês não têm que saber. Mas o que vocês têm que saber? É que existem 4 tipos de hipersensibilidade. Que é a hipersensibilidade do tipo 1, e aí eu não vou ler aqui, eu vou ler o que eu anotei aqui, um resuminho para vocês, que é um tipo de reação causada pela liberação de mediadores de mastócitos, muitas vezes é desencadeada pelo IgE contra anticorpos ambientais que vão ativar os mastócitos. Podem ser chamadas de alergia ou hipersensibilidade imediata. Vamos escrever aqui. Se vocês quiserem escrever. As meninas de casa não vão enxergar, eu posso encaminhar a mensagem. Que aí não vai complicar a vida de vocês, né? Eu vou encaminhar a mensagem para vocês. Não precisa copiar para mim, não, tá, Edilene? Não? Aí eu vou enviar a mensagem para vocês. Aí eu vou colocar aqui só para fazer uns esqueminhas. Tá bom, professor. Aí tem hipersensibilidade do tipo 1, que está relacionada aos mastócitos, que são células imunes.
Lembra que eu falei com vocês no início da aula que no nosso sistema imune existem vários tipos de células? Então, a classificação desses tipos de hipersensibilidade vai ser de acordo com a célula que é ativada. No caso da hipersensibilidade do tipo 1, a gente vai ter os mastócitos sendo ativados. Essas célulazinhas sendo ativadas. E aí, da hipersensibilidade tipo 1, a gente tem incluída nela as alergias. Ou uma hipersensibilidade aguda, né? Que é uma coisa que deu uma vez só e nunca mais deu. Então, hipersensibilidade do tipo 1 ativa as células chamadas mastócitos, e um exemplo dessa classificação é a alergia. Certo? A hipersensibilidade do tipo 2, ela é mediada por anticorpos IgM ou IgG, que são direcionados contra antígenos celulares ou teciduais que levam danos na função do cérebro. Então, ó, a hipersensibilidade tipo 1 são contra ações, coisas externas, né? Igual a poeira, aquilo que vem de fora. A do tipo 2 já é coisa do nosso corpo. Então, são liberados anticorpos para lidar com ameaças internas. São um vírus que é identificado lá dentro da corrente sanguínea, já fica aqui no tipo 2. Então, são estímulos internos. Eu vou mandar a foto desse quadro também para vocês. Como faz uma infecção. Né? Infecção, ou caso das doenças autoimunes. Aí vocês podem estar se perguntando, o que é IgE, IgG, IG não sei o quê? São os anticorpos. Aí tem cada um específico para um tipo de corpo. Por exemplo, o IgE é específico para zika, o IgG é específico para isso, para aquilo. Mas vocês não precisam saber disso não. Tá? A do tipo 3 é contra antígenos solúveis, que formam imunocomplexos que podem se depositar em vasos sanguíneos e tecidos, causando inflamação e lesão tecidual. Como no caso do tipo 3, são antígenos, né? São ameaças que estão dentro do nosso sangue, que são solúveis. Né? Então, são ameaças externas que estão no sangue. Internos, né? Não externos. Aí, aqui, no caso, é questão do sangue. E o tipo 4, que são reações dos linfócitos T contra antígenos dos próprios tecidos, que desenvolvem, então, as doenças autoimunes. Calma aí que eu vou explicar de novo. Deve estar fervendo aí a cabeça. Bem. Aí, sim. Estímulos internos. Estímulos internos, e aqui é células do próprio corpo. Então, aqui a gente tem as células envolvidas, que são os linfócitos. Esse trem tá muito. Então, o que vai diferenciar um tipo do outro? É a célula que está envolvida, como já tinha falado com vocês. Na hipersensibilidade do tipo 1, a gente tem ativação dos mastócitos, que são um tipo de célula lá que forma o nosso sistema imunológico. E aí, a reação, né, o que vai desencadear vai ser de estímulos externos, como é o caso da poeira, né? E a gente tem como exemplo a alergia. Então, são coisas externas que vêm do ambiente. Então, a poeira vem do ambiente. Quando a poeira baixa no meu nariz, o meu organismo, né, os meus mastócitos, que são as células específicas, elas veem que é uma situação incomum e elas começam a reagir. Então, o tipo 1 vai ser estímulos externos que vêm do ambiente, que vai agir nos mastócitos, principalmente caracterizado pelas alergias, como é o caso da rinite, alergia à poeira. O tipo 2 são reações aos estímulos internos, que estão dentro do nosso corpo. Então, externo é o ambiente, interno dentro do meu organismo. E aqui, principalmente, há vírus e bactérias. Porque o vírus e a bactéria, para causar doença, tem que estar dentro do meu corpo, né?
Então, a COVID veio para o meu nariz, foi lá para o meu pulmão, é um órgão interno. Lá a gente tem a identificação e a gente tem a reação de hipersensibilidade do tipo 2. Então, coloquei aqui infecção. Pode ser infecção com vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? O tipo 3 também são estímulos internos, só que são substâncias que estão no nosso sangue. Por exemplo, uma toxina, né? Você foi picado por uma cobra, aquele veneno ele vai circular no seu sangue. Aí eu tenho hipersensibilidade do tipo 3, que é um estímulo que foi gerado dentro do meu sangue. São substâncias que foram parar no meu sangue. São líquidos. E o tipo 4 são os estímulos internos, mas agora voltados para o próprio corpo, que é o caso das doenças autoimunes, né? Então, no caso dos estímulos internos, quem age são os linfócitos, identificando as células do nosso corpo, a Edilene, como coisa ruim. É difícil, né? Mas vocês não precisam decorar isso aqui, não. Tô ouvindo, professor. Oi? Isso aqui é só por questão de curiosidade. Eu vou mandar foto lá, mas eu não quero que vocês foquem nisso aí, não. Mas é bom que a gente aprende, né? Quando eu ouvi falar em alguma coisa, a gente já sabe o que, assim, às vezes não sabe explicar, mas já ouviu falar, tem, né, noção. Exatamente. Então, aqui, ó, linfócitos, né? Eu acho legal vocês guardarem, né? Que são células de proteção do corpo, e os mastócitos, né? Mas, assim, milhões de células diferentes. Cada uma tem uma... não vou apagar na coluna na foto. Cada uma tem uma diferença, né? E eu acho que vocês não precisam decorar isso. Certo? Alguma question? Alguma Ana dúvida? Vitória sumiu. Tô vendo, ela me deixou falando sozinha aí, tenho certeza. Não, eu tô aqui só ouvindo, gente. Eu tô tão cansado que eu não tô nem raciocinando direito. Me desculpa. Não, Melhora. tô só brincando com você. Fica de boa. Tô só brincando, já anotei seu nome aqui, nota 0. O boi tá presente. Ih! O boi tá presente. Professora, esse livro aí que nós está usando já é o terceiro livro, né? É tudo. É esse aqui, Atendente de Farmácia e Fundamentos da Farmacologia. No meu livro não tem essas coisas, não. Tem não? Página 51. Olha aí para nós. Ó, eu tenho aqui em casa, eu estava até olhando, falei, fiquei procurando para ler, eu falei, mas meu Deus, será que eu tô com o livro trocado? Ó, Você tá com primeiro, né? o livro que eu tenho em casa é esse aqui, eu não sei se tem como mudar a câmera. Ó, esse aqui. É esse mesmo. Esse é outro. Então, mas aqui na minha página 51 não mostra essas coisas que você estava lendo, não. Cadê? Deixa nós ver. Sistema imunológico é isso mesmo? Você tá perdida no mundo, hein? Já estamos na 57, já vai 57. Não, aí a Edilene estava lendo uma parte, né? Aí eu falei, gente, onde é que tá? Eu olhei no outro livro, fui pegar o outro livro, eu falei, gente, eu tô tão atrasado que eu devo estar até sem o livro. Tadinha, gente. Tadinha. Toda estragada, meu Deus do céu. Gente, olha, eu tô morta, bicho. Mas depois dá uma lidinha, é 51 a 57. Tá? Show, beleza. Pode Hoje deixar, então. Hoje eu não fiz a apresentação porque o computador aqui tá meio, né? Tá meio cagado. E aí eu falei, não vou fazer não, porque da última vez foi meio difícil passar aqui. Foi mesmo. Mas tá tranquilo, gente. Quem começou em relação lá para adiantar as aulas? Teve alguma mais coisa? Não, ninguém falou mais nada comigo, não. Se Deus quiser, semana que vem eu vou estar aí. E sem dengue, né, minha filha? Tá boa. Vou Contigo tomar botar na bezenha. Vai ver. alho com água para ver se melhora. Minha filha, porque você Desinflama. tá precisando de uns... Poxa,
Tô mandando para vocês A aqui. oração já foi, agora é só eu comer essa coisa saudável para dar certo. Isso aí, bebe muita água, descansa. Se você piorar, vai para o pronto-socorro, não deixa, tá? Porque dengue é perigoso de você piorar do dia para a noite aí. Perigoso, né? E é isso, infelizmente, qual é o remédio para dengue? Descansa, é igual para Muita água, né? água. Faz Ainda suco de não existe. Ele protege, né? Ajuda a Imunidade. Mas se você for parar para pensar, professora, é até um absurdo, porque não é de agora que a dengue está aí. Já tem anos e ninguém ainda descobriu o remédio para dengue. Ou Tem não querem descobrir? Tem alguns micro-organismos que eles são muito difíceis de você combater. Como, por exemplo, gripe. Não se tem ainda um remédio específico para gripe. Por quê? Porque vírus, ao mesmo tempo que ele está de um jeito, no outro dia ele está de outro. Ele muda, sabe? Vai mudando o material genético e ele se adapta, igual as bactérias. Tem, por exemplo, um antibiótico, ele é criado para matar a bactéria, rompendo a membrana dela. Aí, a outra linha de bactérias já nasce meio que com um mecanismo de defesa para isso, sabe? Elas se adaptam aos remédios. Por isso que cada vez tem que fazer uma vacina de gripe diferente, porque o vírus, ele meio que ele foge, sabe? Ele cria um mecanismo de defesa para fugir daquele medicamento, para fugir daquela vacina. Eles são muito difíceis de lidar. No caso da dengue, é ainda pior, porque, não sei se vocês já ouviram falar na dengue hemorrágica, né? A gente tem 4 tipos de... A gente tem, porque a dengue é casada com um protozoário. A gente, parasita, não lembro. Mas são 4 tipos diferentes do mesmo ser vivo. E aí você imagina, se com um é difícil, que muda todo dia, imagine 4, né? Você está aqui agora, tem 4 versões. Na outra vez vai ter 8 versões diferentes. Na outra vai ter 16 versões diferentes. Antigamente falava, né? Não sei se é verdade, mas eu creio que sim. Que quando a dengue, ela, né, bota lá o ovo, ela pode estar no sei que for, que ela leva anos ali sem morrer, né? Leva anos. Aí quando tem aquela água que leva um tempo para reproduzir, é rapidinho, porque ela já está há anos ali. É verdade. É por isso que nunca acaba. Brasil é difícil, cara. É porque a dengue, ela é uma coisa que tem que ter controle ambiental. Porque depende das pessoas cuidarem do quintal, né? E aí, muita gente não quer saber. Igual, por exemplo, a Covid. Também foi difícil de controlar sem vacina, porque dependia da educação do outro, de não espirrar na sua cara, de lavar a mão. Então, assim, doença infecciosa, que a gente fala que é transmissível, né, que pega de uma pessoa para outra, é muito difícil de controlar. Muito difícil. Mas, assim, a dengue no Brasil, agora que eles descobriram a vacina. É anos de pesquisa. E eu, desde quando eu me entendo, eu vou fazer 36 anos, e desde quando eu me entendo, a dengue já existia. E a dengue existe só no Brasil, vocês acreditam? É doença Ai, que doideira! Por causa do mosquito, né? O Aedes aegypti, ele só consegue se multiplicar no clima do Brasil, região amazônica. Então, assim, gente, eu achei muito curioso, porque tem uma pesquisa que estuda só o comportamento da dengue, né? E tem os estudiosos que vêm lá dos Estados Unidos estudar dengue aqui, porque lá eles não têm dengue. Aí eles vêm aqui caçar problema no Brasil, porque o Brasil é cheio de problema, né? Aí eles são de lá, mas eles vêm para cá estudar dengue. Uma solução. Porque senão vão morrer tudo dengue. E aí, a cada ano que passa, fica pior, né? Desmatamento. Quanto mais desmata, mais doença surge, né? Infelizmente. A humanidade está caminhando para o fim mesmo. Não tem jeito, não. A gente vai acabar se matando. Mas é isso, meninas.
Até semana que vem. E é nóis. Até. Amém. Obrigado. Fiquem com Deus, melhoras aí. Tchau, gente. As duas, né? Até sábado que vem, eu creio. Vou orar muito para dar certo. Estamos Deus tendo. quiser, em nome de Jesus. Ah, é do ovo de Páscoa. Vocês só ganham se vocês vêm para a sala. É. Eu ganhei sempre, viu? Ana Vitória, Meu Deus. ficamos Eu sem tô ovo rindo de com Páscoa. respeito. Eu vou ficar sem chocolate esse mês. Então. Pô, vocês têm que ganhar. Esse mês ainda vou, eu acho que eu ainda vou conseguir, porque eu vou dividir aqui com o meu companheiro e aí ele vai negociar aqui, porque minha mãe tá fazendo ovo de Páscoa, e negócio de chocolate. Cara, quanto que é? Vou encomendar algo para mim. Ela faz bem, ela faz gostoso pra caramba os ovos. Depois a gente conversa, então, tá? Tá. Então tá, gente, é isso. E dia 30 não tem aula, vocês viram, né? Feriado, sábado de aleluia, não tem aula para nós. Amém. Aleluia mesmo. Amém, porque a professora não ia vir, não, tá? Uai, professor, por quê? Então, na próxima. Dia 30 quinta-feira eu viajo, só volto no domingo. Ah, não. Foi na próxima Então, semana, dessa na outra. De hoje a 15, né? Isso aí. Mas semana que vem tem. Feriado. Vocês estão implicando comigo? Hã? Está implicando aqui demais? Não, mas ainda bem, boa viagem, aproveita bastante. Você merece mesmo, tem que descansar, uai. Ó, essa beleza Verdade. não se constrói, sabe? Tem que se construir no descanso. Essa beleza. Ai, Gente, beijão para vocês, tá? Bom sábado. valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Olha. É um branco, sim. E tem o número 674. É isso, é.